aspectos, tá. Obrigado, viu, Nancy? As aulas do noturno já estão disponibilizadas no Drive, tá lá no material didático, né? Link da aula. Tá? Vocês entram lá no material didático e tá lá no Drive. Tudo é via material didático agora, tá? Fala, Letícia. Tumor é um termo que não se usa mais, né? Já falei no começo da aula passada, tumor ele é destinado para sinal da inflamação, dor, calor, tumor e rubor, né? O que acontece é que o pessoal ainda insiste em falar tumor como câncer, né? Mas não se usa mais esse termo, tumor, tá? O que se fala é em neoplasia, neoplasma. Isso, né? Inchaço, dor, calor, tumor, rubor e perda de função. Aqui eu parei, é isso, Nathalie? Foi aí mesmo, professor. Ah, então tá bom. Então vamos lá. Obrigado, viu? Deixa eu admitir todo mundo. Então, os aspectos dos tumores, né? Das neoplasias, né? Malignas, independente deles serem, né? Crescerem rapidamente, de serem desordenados, mesmo num diagnóstico de uma neoplasia maligna, existem ainda algumas características que norteiam o tratamento, né? Então, não é porque a neoplasia ela foi dada um diagnóstico de neoplasia maligna que isso é uma sentença de morte para o paciente. Tá? Por quê? Porque eu tenho aquela diferenciação celular. Né? Mesmo uma neoplasia sendo maligna, ela tem ainda outras características que definem esta agressividade dessa neoplasia. E a diferenciação é uma delas. Então, quando a gente fala que uma neoplasia é maligna, porém diferenciada ou bem diferenciada, isso quer dizer que as células, apesar de serem neoplásicas, apesar de serem malignas, elas têm um comportamento ainda muito próximo ao que elas tinham quando normal. Tá? Quando eles são indiferenciados, aí o prognóstico fica mais difícil. Isso. Pessoal, fecha o microfone aí, por favor. Tem alguém assistindo televisão e está atrapalhando. Então, quando a neoplasia é indiferenciada, aí realmente a coisa complica um pouquinho mais, tá? Por quê? Porque a indiferenciação indica uma perda de controle,
dessas células, né? Então, são aquelas células que não parecem com nada. O núcleo é muito grande ou o núcleo é muito pequeno. Algumas células apresentam até 2 núcleos por célula, né? Limites dessas células, eles são muito imprecisos, elas sofrem muitas alterações morfológicas. Isso quer dizer que essa célula está com uma agressividade maior, as alterações, né, nessas células são muito agressivas, são muito grandes. E uma célula indiferenciada, uma neoplasia indiferenciada, ela é muito mais difícil de controlar, de tratar. Tá? Normalmente, essas neoplasias indiferenciadas, agressivas, são aquelas que você faz a químio, você faz a rádio no paciente, aí o tumor ameaça diminuir, daqui a pouco ele cresce de novo, eu tenho um neoplasma maior, ou começam a aparecer outros. Outros. Daniele, fecha o seu microfone, por favor. Ou então, eu tenho aí uma agressividade muito grande. E aí é muito difícil de você tratar. São aquelas neoplasias que a gente vê que ficam dando recidivas, né? O cara acha que está com um tumor controlado, um neoplasma controlado, e aí o que acontece? Daqui a pouco aparece outro foco de metástase. Isto é característica de neoplasia indiferenciada. Tá? Isso é a neoplasia indiferenciada. Você nunca sabe o que pode acontecer. Então, nesse caso das neoplasias indiferenciadas, muito agressivas, o médico tem aquela conduta de, né, ir tratando conforme as metástases vão aparecendo. Tá? Porque, como ela é muito agressiva, ela é muito incerta, a gente não sabe qual é o comportamento dessa neoplasia. E aí é melhor a gente acabar, né, tratando conforme ela for aparecendo. As mitoses num neoplasma, né, diferenciado, maligno e diferenciado, são normais, são esperadas dentro da normalidade. Né? Claro, essas células elas apresentam um maior índice mitótico, por isso que elas são neoplasmas, né, porque elas se multiplicam muito maior. Porém, eu tenho uma normalidade de mitoses. No indiferenciado, além de ser muito maior do que o esperado, são mitoses anormais. Elas não seguem aquele padrão, né, de mitose que a gente conhece. Às vezes a gente olha uma neoplasia indiferenciada e até vê figuras de mitoses que a gente não sabe classificar em qual forma está, em qual fase da mitose está. Metade da célula, né? Então você vê lá o material genético dela, as células se separando, metade da célula está em anáfase, metade está em telófase. Então, na própria célula eu tenho essas mitoses que são anormais. Por que isso? Né? Por que isso acontece? Porque a multiplicação é muito rápida e a célula não tem nem tempo de completar o ciclo de multiplicação, né, de mitose normal dela. Então, ela vai cometendo erro sobre erro, o que acaba descontrolando, né, essa célula e fazendo com que cada vez mais essa célula se torne indiferenciada e agressiva. Professor, Oi, Ana. tanto uma diferenciada para uma indiferenciada, as duas é uma célula de um neoplasma, né? Uma neoplasia maligna, isso. Porque o que acontece? As neoplasias benignas, todas elas são diferenciadas, né? Porque é uma neoplasia que cresce lentamente, que fica restrita no tecido. Então, a gente consegue ver normalmente essas células, eu consigo diferenciar. Nas malignas, eu também tenho, né, as malignas diferenciadas, quer dizer que apesar de terem alcançado o vaso sanguíneo, apesar de terem a capacidade de realizar metástases, mesmo assim eu consigo diferenciar essa célula.
né? E eu tenho nessa mesma classe de neoplasias malignas, eu também tenho células indiferenciadas, né? Então, a diferenciação é apenas o quanto ela perdeu ou não da característica. Todas as neoplasias benignas, elas são diferenciadas. As malignas, eu tenho as diferenciadas e as indiferenciadas. Entendi, obrigada. Esclareci sua dúvida? Sim, obrigada. Então, tá bom. Nada, imagina. Né? Então, essas mitoses indiferenciadas, essas mitoses anormais, elas acabam acontecendo justamente por causa disso, né? Por causa da alta relação, da alta velocidade de multiplicação que acontece entre essas células. Como eu sei que ela é maligna quando ela é diferenciada, porque ela não está circunscrita por uma pseudocápsula, porque ela espalha no tecido rapidamente, porque ela ganha um vaso sanguíneo, né, Leandro? Então, essas são características de uma neoplasia maligna, né? A benigna, ela cresce pouco, ela tem um crescimento muito lento, elas ficam, as células benignas, né, do neoplasma benigno, elas ficam mais próximas umas às outras. Já a neoplasia maligna, ela é mais infiltrativa, ela é mais espalhada. Você olha uma lâmina de uma neoplasia maligna, né, o tecido está tomado por essa neoplasia. Quando você pega uma lâmina de uma neoplasia benigna, as células estão, né, localizadas em determinada região, em determinada parte do tecido. Velocidade de crescimento, então, né? Eu tenho uma velocidade de crescimento lenta ou rápida. E aí o que acontece, né? Lenta, ela é característica de neoplasia benigna. Tá? Ela é lenta porque eu tenho a característica, né, de as células se multiplicarem lentamente ao ponto de serem segregadas, separadas do tecido, né? Então, a gente diz que elas são envolvidas por uma pseudocápsula de tecido conjuntivo, né? O que acontece? Elas crescem tão lentamente que elas são identificadas e são segregadas, né? Elas são restritas a uma região por uma pseudocápsula, que nada mais é do que colágeno, do que tecido conjuntivo. Tá? A rápida não. Né? A rápida tem um crescimento muito infiltrativo, tem um crescimento muito rápido. Né? E aí o que acontece? Elas não têm, né, tempo para serem encapsuladas. Isso vai fazer com que elas se espalhem ao tecido. E é justamente essa rapidez de crescimento, essa infiltração tecidual, é que vai fazer com que haja a possibilidade dela metastasiar, né, dela cair num vaso sanguíneo ou num vaso linfático e aí acabar, né, metastasiando em outros tecidos. Professor, rápido quanto? Muito mais rápido do que o normal, né? Isso depende do tecido, tá? Mas, por exemplo, né, um tumor indiferenciado, altamente infiltrativo, se você fizer biópsia de uma semana para outra no mesmo tecido, você já nota, sim, uma quantidade que às vezes chega a ser o dobro de células. Tá? Mas isso não quer dizer que toda a neoplasia maligna cresça nesta, né, velocidade. Mas existem algumas neoplasias malignas que crescem muito, mas muito rápido mesmo. Né? Para vocês terem uma ideia, por exemplo, né, as meninas, né, as mulheres que têm que fazer uma vez por ano o Papa Nicolau, né, o exame, né, citológico. Por quê? Porque nos casos de neoplasia de útero, de cavidade, né, uterina, elas malignizam em até um ano. Né? Então, por que é preconizado que se faça uma vez por ano? Porque se você pegar, né, uma neoplasia, uma alteração celular, dentro de um ano, neste caso, né, do Papa Nicolau, das células do colo uterino e tudo mais,
elas levam 1 ano para crescerem. Então, mesmo sendo malignas, elas demoram bastante para crescer, né? Se você pegar uma neoplasia de um tecido mole, por exemplo, né, de um pulmão, por exemplo, isso cresce muito rapidamente, né? E assim, quanto mais ele cresce rapidamente, pior é a resposta ao tratamento, né? Porque normalmente, por exemplo, câncer de pulmão, dependendo do tipo, quando é maligno e agressivo, você bombardeia o pulmão com químio, com rádio, o que que acontece? O neoplasma dá uma pequena diminuída e logo em seguida ele expande de novo. Então, quando você para a químio, rapidamente ele volta a se expandir, né? E aí, rapidamente, é assim, no período de 1 mês, de 2 meses, ele pode até dobrar de volume. Isso vai depender do tecido, tá? De qual tecido é. Entendi. Obrigada. Nada. É só você ter uma ideia, não sei se você já teve ou conhece alguém, que aparece uma pinta na pessoa, né? Quer dizer, aquela pinta, dependendo da pessoa, ela cresce muito rapidamente, né? Ela aparece de uma hora para outra e cresce muito rapidamente, né? Então, dependendo do tecido, ele tem velocidades diferentes de crescimento. Não que a pinta seja maligna, né? A gente já vai ver isso na aula que vem, quando a gente tiver neoplasia de pele. Então, olha aqui, de novo aquela imagem, né? Isto aqui é uma neoplasia benigna que cresceu tão lentamente que deu tempo do tecido conjuntivo encapsular, né? Então, quando a gente fala pseudocápsula, são essas estruturas aqui, ó, de colágeno que envolvem as células neoplásicas. Então, se eu pegar e abrir qualquer uma dessas estruturas aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter como se fosse uma laranja. Sabe quando você corta uma laranja? Né? Você tem a casca da laranja, que corresponde ao que a gente chama pseudocápsula, que seria tecido conjuntivo. E o bagaço da laranja seriam as células neoplásicas. Então, elas ficam, né, restritas a este espaço. Elas não conseguem sair daí, porque elas cresceram tão lentamente que deu tempo de envolver por tecido conjuntivo. E aí perceba, né, que eu tenho tamanhos diferentes aqui, né? Olha, aqui no fundo tem um grande, aqui tem 2 relativamente grandes, e olha esse como é menor em relação a este aqui. Então, claro, isso foi por ação hormonal, né? O mioma ele aparece por ação hormonal, e aí umas células reagiram mais rapidamente do que outras células a esta ação hormonal. E aqui aquilo que eu falei para vocês, né? Que é o maligno, né? Se essa cápsula for perfurada, isso pode fazer com que as células neoplásicas se espalhem para os outros tecidos? Não, elas não vão se espalhar, elas simplesmente vão sair. Mas isso não tem como, né? É colágeno, é uma cicatriz. Nenhum órgão consegue ser perfurante a esse ponto, né? De você ter aí o rompimento dessa pseudocápsula, porque é tecido conjuntivo, é uma cicatriz, né? É um envoltório de uma cicatriz aí. Então, isso não se rompe tão facilmente assim. E aí o que acontece? Eu tenho em um acidente de trânsito, não, aí não vai arrebentar. A porrada tem que ser muito forte, muito provavelmente o cara vai ter outras complicações que não o rompimento dessa pseudocápsula. Tá? E aí o que acontece, né? Quando eu falo em neoplasia maligna, quando eu falo em neoplasia indiferenciada, eu já mostrei esta imagem aqui para vocês, que são aquelas células do mesmo tecido e que tem aspecto completamente anaplásico, né? Uma não bate com a outra. Mesmo assim, mesmo quando uma neoplasia é anaplásica, quando eu tenho um tumor indiferenciado, que eu sei que a neoplasia é, né, muito agressiva, quando eu bato o olho e não consigo identificar que célula é aquela,
eu ainda assim tenho outros artifícios para tentar descobrir isso. Tá? O que é isso aqui? Esta imagem que vocês estão vendo aqui embaixo, ó, isso aqui é um exame chamado de imunohistoquímica. Na realidade, é uma coloração tecidual que eu faço com anticorpos. Tá? Então, imagina que eu não sei, tá? Que eu não sei que isto aqui é uma célula tumoral, tá? Eu sei que isto aqui é um tecido que está invadido por células tumorais, porém, estas células tumorais, elas são completamente anaplásicas. Eu não consigo saber que tecido é esse. Tá? Então, o que a gente faz? A gente pega este tecido no laboratório e faz uma série de lâminas. Tá? Faz uma série de lâminas e submete essas lâminas a um processo de imunohistoquímica. Mesmo completamente indiferenciada, mesmo completamente anaplásica, o material genético desta célula ainda é preservado. Tá? Então, esta célula ela vai expressar determinadas proteínas que são da sua origem. Tá? E aí, o que eu faço? Eu tenho anticorpos anti essas proteínas produzidas pelos tecidos. Então, por exemplo, o meu tecido muscular, ele produz uma proteína que é característica dele, que é, por exemplo, a vimentina, que é uma substância. Então, eu tenho anticorpos anti-vimentina. Eu tenho anticorpos anti todas as proteínas que eu tenho nos tecidos. Tá? Na grande maioria das vezes, eu consigo usar um anticorpo que vai me determinar qual é a origem dessa célula, mesmo ela sendo anaplásica. Né? Então, o que eu faço? Eu faço uma série de células e marco nessas lâminas, uma série de lâminas, e marco nessas lâminas qual é o anticorpo que eu vou depositar no tecido. Tá? Então, eu tenho um tumor, eu tenho um neoplasma, que eu não faço a mínima ideia de que seja, né, de qual seja a origem dele, quais sejam essas células. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pingar em cada lâmina um anticorpo conhecido. Vou incubar, isso é feito de um dia para o outro, né? Deixo incubando o anticorpo, tem que ter uma câmara escura, tem que ser uma série de procedimentos específicos para fazer esse tipo de coloração. E aí, no dia seguinte, eu tiro esse anticorpo, eu lavo essa lâmina em água destilada e aí submeto a uma coloração de HE, hematoxilina eosina. Tá? Então, olha só, nesta imagem que a gente está vendo aqui, todo esse tecido corado em roxo ou num azul mais claro é um tecido que não reagiu ao anticorpo. Tá? Por quê? Porque muito provavelmente esse tecido é o tecido daquele tecido que eu fiz a biópsia. Tá? Então vamos supor, hipoteticamente falando, eu não consigo distinguir aqui porque eu não tenho qual é o anticorpo usado, mas vamos supor que isto aqui seja uma biópsia de próstata. Tá? E aí eu usei neste tecido os diversos anticorpos. Tá? Então, isto aqui que não corou, que a gente fala que não reagiu, porque eu estou usando um anticorpo, não reagiu, é tecido prostático, é tecido de origem. Eu fiz uma biópsia de próstata. Tá? E aí, esses que estão marrons aqui, ó, essas células que estão com uma coloração acastanhada, elas foram positivas para o anticorpo que eu usei. Né? Então, vamos supor, né, que eu usei nesta biópsia de próstata um anticorpo que determina origem de material genético de célula de tecido ósseo. Tá? Aí, nesta lâmina que eu usei, o tecido respondeu. Olha aqui, ó, tá tudo castanho aqui. Isso quer dizer que essas células que eu pinguei o anticorpo anti-osso, antiproteína do osso, tá? Reagiram. Então, mesmo este tumor sendo anaplásico, mesmo ele tendo uma indiferenciação muito grande, eu sei que o tumor original, que isso aqui é uma metástase de um tumor original num tecido ósseo,
ou num tecido pulmonar, ou numa mama, ou no intestino, ou num tecido nervoso, tá? Porque eu tenho anticorpos anti-proteína desses tecidos, tá bom? Olha lá o filho da Elô dando tchau atrás dela, dá tchau para ele também, né? Tá bom? Então, eu tenho ainda, quando é anaplásico, eu ainda tenho como descobrir, né? Isso, essa cápsula formada seria uma defesa do organismo. O encapsulamento, a pseudocápsula, é uma defesa natural do organismo. No caso do mioma, o que acontece quando ele regride? Ele regride, ele diminui de tamanho, tá? Não, Leandra, pela tomografia não. Pela tomografia você vê que existem alterações, né? Mas normalmente o paciente, quando ele se submete à tomografia, ele já sabe que ele tem um tumor de origem e o que está se procurando são justamente as metástases, né? Então a gente usa a tomografia quando a gente sabe que o paciente tem um tumor primário e que ele pode ter metástases, né? Então, você faz a tomografia para determinar focos de células que são anormais. Isso eu consigo ver, né, na tomografia, né, que tem um acúmulo anormal de células. Mas saber a origem delas, normalmente quando se pede este tipo, a gente chama de PET scan, né? Você faz um PET scan no paciente, quer dizer, você escaneia todo o corpo desse paciente, fatia tudo para identificar se há um acúmulo de células diferentes, né? Mas eu já sei, normalmente eu já sei que esse paciente teve uma neoplasia maligna de um sítio primário, né? O que eu estou procurando são metástases desta neoplasia primária. Então, se eu achar, muito provavelmente a neoplasia vai ser daquele tumor primário. E como se sabe qual é o foco de origem? Por exemplo, se a mulher vai fazer se tem uma neoplasia de mama, você tira lá a biópsia, faz a biópsia, é uma neoplasia de mama, é característica da mama. Então você sabe que ela está com uma neoplasia maligna de mama, né? E aí deu metástase, não deu metástase? Ah, deu metástase. Então eu vou procurar na tomografia onde estão essas metástases. Só que assim, né? Quando você pede esse PET scan, você pede algum tempo depois da retirada do tumor primário, né? Não é assim logo em seguida, mesmo porque existe um tempo para metastasiar, para aparecerem essas metástases, né? Não é de uma hora para outra que a metástase aparece. Muitas vezes elas demoram, elas ficam escondidas, né? Não é bem esse termo, mas elas ficam indetectáveis por algum tempo. O que explica que a neoplasia pode retomar com metástase depois de anos. São essas células que ficaram quiescentes, que não morreram no tecido onde metastasiaram e que por uma queda de imunidade ou porque realmente elas acabam, né, se tornando ativas, você tem a, a neoplasia. A neoplasia pode ser de família? Não. O que acontece é que existe uma probabilidade de que hajam neoplasias que sejam transmitidas geneticamente, né? A neoplasia de mama é um exemplo clássico disso, né? Então, por exemplo, se você tem avós ou mãe ou tias ou irmãs que apresentaram neoplasia de mama, você deve ficar atenta a isso, porque pode ser que você venha a desenvolver uma neoplasia de mama também. Pode ser, não quer dizer que isso vá acontecer, né? Porque o que acontece? O que a gente transmite para os nossos filhos são características genéticas contidas nos nossos gametas, né? Então, para transmitir um câncer fica meio complicado, né? Mas eu posso transmitir
a esses filhos, a estes descendentes, a probabilidade deles apresentarem câncer, né? Então, o que acontece? A neoplasia de mama é um sinal clássico. Neoplasia de intestino em homens também é uma coisa clássica, né? Existe um gene, e aí é transmitido o gene, tá? E não a neoplasia. Se esse gene vai ser ativado ou não, isso é uma incógnita, né? Então, a mama é assim. O que acontece? Neoplasia de próstata é assim também. Então, por exemplo, se o seu pai teve próstata, você for um menino, né, um homem, você começa a fazer o controle muito antes do que homens que não tiveram nenhum caso na família, né? Neoplasia de intestino é a mesma coisa, né? Já está comprovado que o gene da neoplasia de intestino, ele é transmitido de pais para filhos, quer dizer, entre homens e não entre mulheres, né? Então, por exemplo, se, hipoteticamente falando, se o meu pai tivesse tido uma neoplasia de intestino, eu deveria ser monitorado, porque isso pode ter sido transmitido a mim. Tá? Então, é assim, existem a transmissão de genes que podem ou não desenvolver uma neoplasia. Não é porque a sua mãe teve neoplasia de mama que você vai ter, mas você tem uma chance aumentada de ter herdado um gene para a neoplasia de mama. Tá? Em alguns casos, a gente consegue fazer rastreamento genético. Tá? Mas assim, isso é complicado, isso é caro, né? Você consegue, né, rastrear. Então, meu pai teve intestino, né, neoplasia de intestino, eu vou fazer o rastreamento genético para ver se eu tenho ou não. A USP faz isso em alguns casos, né? Lá em São Paulo, o departamento de genética da USP, ele faz isso em alguns casos, tá? Então, que é profissional, por exemplo, tipo, minha avó teve e minha mãe pode ter isso, Letícia, e você também, né? Então, se eu retirar o órgão, não, se retirar o órgão, não, né? Tem aquela atriz famosa, como é que ela chama? Que retirou as duas mamas precocemente? Angelina Isso, Jolie. Angelina Jolie, exatamente, A obrigado. mãe dela Né? faleceu com câncer, né? E ela tirou as Isso, mamas. e ela tirou precocemente, tá? Então, ela não vai ter neoplasia de mama porque ela não tem mais tecido mamário, tá? Professor, Então, Oi, fala, Alice. eu perguntei porque meu avô, ele teve câncer de estômago lá em meados de 2005, por aí. Aí ele retirou um pedaço do órgão, né, metade. E em 2014, 2015, ele voltou com metástase no esôfago, acho que no fígado, por aí. Aí Então, por isso que eu Alice, perguntei. Alice, é assim, ó, o que acontece é que a gente tem o que a gente chama de critério de cura. E cada neoplasia tem um critério de cura diferente. Tá? Eu sei que de intestino são 10 anos. Tá? Por que eu sei? Porque eu tive um amigo que faleceu, né, de metástase de neoplasia de intestino. Tá? Ele teve o tumor original, retirou também uma parte do intestino, fez todo o tratamento que tinha que ser feito, fez a quimio, fez a rádio, e aí, né, depois de 9 anos e meio, ele começou a emagrecer. E aí o que ele fez? Ele ficou com medo de fazer o exame para confirmar, né? E ele deixou para lá. 1 ano depois ele faleceu porque a metástase tinha tomado conta, extremamente agressiva, né? Então você vê, em 1 ano, esse cara já tinha metástase no corpo todo, né? Então existem o que a gente chama de critérios de cura, né? Que são anos que diferenciam, né, de caso para caso, de neoplasia, de neoplasma para neoplasma, que falam que o paciente chega e fala assim, não, realmente você está livre deste neoplasma, né, deste câncer, tá? Porque você teve um tumor em ano X
e durante X anos, e aí você faz acompanhamento anual, dependendo, às vezes até de 6 meses, de 6 em 6 meses, tá? E aí, depois que é passado o tempo que a gente sabe que é um critério de cura, depois que é passado o tempo, o médico fala, você está de alta, você está curada ou curado desta neoplasia, tá? Mas isso existe, que nem intestino, eu sei que são 10 anos, é um tempo muito grande. Eu sei que de pulmão também é um tempo grande, para você ter o diagnóstico de que você está curado, leva muito tempo, né? Então você tem que ser observado, tem que ser analisado a cada 6 meses, depois uma vez por ano você faz uma série de exames, né, para poder saber se você não tem metástase, ou se essa metástase aparecer, né, você trata dela muito antes do que esperar aí, sei lá, 10 anos para ela aparecer, que é o caso Entendi, daquele meu obrigada. amigo, tá? São critérios de cura que a gente chama, tá, É, o Alice? dele foi mais ou menos isso mesmo, 10 Então, seu anos. avô, dentro deste critério de cura, apresentou metástase. Foi uma coisa esperada, biologicamente falando, tá? Porque o Sim. critério é de 10 anos. Tá? Entendi, obrigada, professor. Nada. Professor, por que em determinados tipos só que aparece neoplasia, o diagnóstico é praticamente irreversível como o de pâncreas? Então, né, existem prognósticos muito ruins, Leandro. O pâncreas é uma delas, porque uma neoplasia de pâncreas, ela sempre é altamente agressiva. Você quer ver uma outra coisa que o prognóstico é muito ruim? Neoplasia de melanoma, de câncer de pele. É aquilo que eu disse, né? A partir do momento que você tem a metástase, no caso do melanoma, no caso do pâncreas também, o que a gente diz que é uma questão de tempo, mas que infelizmente você vai perder a batalha, tá? Então, se você teve um melanoma, né, que teve uma agressividade, teve aí, conseguiu fazer metástase, ele é muito agressivo. O pâncreas é muito agressivo também. Porque é a característica do tumor, né, do neoplasma, são extremamente agressivos. Não é por causa da função do órgão, não tem nada a ver com função de órgão e nada mais. Necessário para apresentar, né, uma reincidência de metástase e tudo mais. Aquilo que eu falei para vocês, né, então existem tempos diferentes. Claro, existe um período mínimo, né, e esse período mínimo gira em torno de 5 anos, né, então, dependendo do tipo de câncer, ele pode ser maior do que isso, tá? Mas sempre existem os critérios de cura para cada uma das neoplasias. Entendi, professor. Obrigada. Nada, imagina. Bom, então vamos continuar, tá? Vou continuar da onde a gente parou. Que é, né, essa parte. Então, esse exame de imunohistoquímica, ele ainda serve. Tá gravando aí? Tá aparecendo que tá gravando para vocês? Tá, né? Então, tá bom. Tá. Então, estes exames de imunohistoquímica, eles servem de complemento à biópsia e servem para dar, né, uma ideia de como é que você vai ser tratado aí. Às vezes, o neoplasma é tão indiferenciado que a imuno também não funciona. Aí, paciência, né? É aquilo que eu falei para você, a gente vai ter que tratar o paciente de acordo com que as metástases vão aparecendo. Tá? Então, seguindo. Então, a classificação geral, a maior classificação é neoplasia benigna ou maligna, né? Dependendo de todos esses critérios que a gente viu, né? Cresce muito rápido, né? Chega a infiltrar, tem metástase, está próximo a vaso sanguíneo, invadiu o linfonodo, né? Tudo isso faz com que a gente
tenha essas classificações aí, né? Isso não é à toa, isso não é no olhômetro, né? Existem critérios de classificação muito grandes aí, né? Isso aí existem normas para se classificar uma neoplasia, né? Não é que no achismo, eu bato o olho e eu acho que isso é uma neoplasia maligna e ela está num grau avançado. Não, existem critérios. E os patologistas, eles têm acesso a esse critério, e esse critério ele é revisado de tempos em tempos, né? Então, cada tipo de câncer tem o seu critério para ser classificado, tá? Isso não é feito à revelia, ao Deus dará, ou eu olho de um jeito, o outro olha de outro, né? Tanto é que existem as revisões de diagnóstico, né? Sempre que um paciente é encaminhado a um serviço de tratamento oncológico, normalmente nesse serviço é pedido os exames que ele fez anteriormente, né? Então, por exemplo, se ele fez uma biópsia, vamos supor que o paciente seja atendido no Guilherme Álvaro, né? Então, fez lá, o pessoal da patologia fez a biópsia, deu o laudo de neoplasia, e aí ele vai se tratar lá no Instituto do Câncer, lá em São Paulo, no AC Camargo, por exemplo. Quando chega lá para ser tratado, os pacientes, eles pedem os exames, né? Os médicos, eles pedem esses exames aos pacientes, né? Então, eu quero ver a lâmina que deu o diagnóstico de neoplasia. O cara vem aqui no Guilherme Álvaro, pede a lâmina e leva para ser analisado lá. Eu quero ver os exames que você fez. E aí, às vezes, esses exames, eles são refeitos lá no lugar, né? Não a biópsia, porque a biópsia você tem a lâmina, né? Mas, né, muitos exames de imagem são refeitos. Então, Gabriela, na realidade, o Papa Nicolau, ele é recomendado a mulheres sexualmente ativas, né? E a gente sabe que 21 anos tem aí, né, muito tempo já de atividade sexual, tá? Então, na realidade, ele é recomendado a mulheres sexualmente ativas uma vez por ano, tá? Por exemplo, né, vamos ao exemplo do laboratório de anatomia, né? O que tem no laboratório de anatomia? Puro formol. Então, o que acontece? Este formol que é liberado, ele é agressivo às vias aéreas, né? Então, o professor Leonardo, o Edson, que é o técnico lá do laboratório de anatomia, esse pessoal todo que fica lá, eles são submetidos a controle. Então, uma vez por ano, eles têm que fazer exercícios. Por quê? Porque este formol, quando inalado, ele é irritante. E aí a gente sabe, né, que a irritação de via aérea é um fator para desenvolver uma neoplasia. Como o fumo, né, como o tabagismo também é, né? Então, é assim, você tem as atividades, né, que são mais propensas a apresentar uma neoplasia, né? Por exemplo, o pessoal que faz varreção de rua, o que acontece? Eles são expostos ao sol, então eles têm que usar protetor e eles têm que ser, né, investigados, né, uma vez por ano, eles têm que passar por um dermatologista, um médico do trabalho, que vai verificar se eles não têm nenhuma lesão neoplásica por causa da exposição solar, né? Então, né, aqui no nosso litoral, na nossa situação, eu te diria que pela insolação, né, pela quantidade de raio ultravioleta que a gente tem, existe uma maior incidência, né, de neoplasia de pele, tá? Então, é assim, tudo vai depender dos fatores que envolvem, né? Por exemplo, se você trabalha numa pizzaria, tá em contato, você é pizzaiolo, você está em contato com aquela fuligem do forno, né, de a lenha ali,
né? Essa fuligem do forno a lenha é um dos fatores que podem causar neoplasia, né? Então, isso vai depender muito, ou são fatores ambientais, né? Ou são fatores profissionais que vão dar uma maior incidência, né, à incidência de neoplasias. Não sei se respondi, Gabriela, a sua pergunta ou se acabei enrolando mais. Tá bom. Então, eu tenho neoplasia benigna, eu tenho neoplasia maligna e eu tenho alguns casos, né? Então, imagina aquele cara que eu falei para vocês que a gente faz a imunistoquímica e não consegue descobrir o que aconteceu. A gente diz que é comportamento incerto, tá? A gente diz que é maligno, mas a gente não consegue, né, determinar de onde ele veio. E aí, hoje em dia, é raro, mas ainda pode acontecer, de, por exemplo, eu não consegui identificar uma neoplasia, se ela é benigna ou maligna. E aí eu uso esse tal de borderline, tá? Borderline é no limite da linha, né, na borda da linha, quer dizer, está em cima do muro, não se comporta nem como benigno, nem como maligno. Hoje em dia, com o aprimoramento do diagnóstico das neoplasias, isso já está bem em desuso, tá? Eu consigo identificar bem se ele é maligno ou benigno. E aí, eu não vou me prender nessa tabelinha, porque isso vai estar no material didático, né? Eu fiz uma diferenciazinha, né? Uma tabelinha que diferencia o benigno do maligno sobre diversos aspectos, né? Então, tipo de crescimento. Benigno é expansivo, quer dizer, ele cresce expansivamente. Maligno é infiltrativo. Velocidade de crescimento pequena no benigno, maligno, né? O maligno é grande. Então, eu coloquei aqui, né, alguns aspectos aqui, tá? Então, metástase nunca no benigno e sempre no maligno, tá? Isso depois vocês veem aí com mais calma, né? Um resumão do que eu falei. E aí a gente vai na nomenclatura, vamos dar nome a estas neoplasias, vamos classificar essas neoplasias para a gente poder, né, saber o que é uma neoplasia, o que está sendo dito daquela neoplasia. Então, olha só, se a neoplasia for benigna, né, é muito simples. O que a gente faz? A gente acrescenta o sufixo oma ao tecido ou à célula que apresentou essa disfunção de crescimento, né? Então, é uma neoplasia benigna de um tecido ósseo, de células de um tecido ósseo. Então, eu vou chamar o quê? Como é que chama a célula do tecido ósseo? Ou qual é a referência ao tecido ósseo? Ósteo, né? Tanto é que eu tenho osteoblasto, osteócito, osteoclasto, né? Pessoal da farmácia, né, falamos nisso antes do intervalo, tá? Então, quando é uma neoplasia benigna de um tecido ósseo, eu chamo de osteoma. A terminação oma, o sufixo oma, indica benignidade, né? Então, vamos lá, fiz uma biópsia de osso e veio lá, osteoma bem diferenciado. Então, é uma neoplasia benigna de um tecido ósseo. Se for de uma cartilagem, condros é cartilagem, né? Então, condroma é neoplasia benigna de um tecido cartilaginoso. Papiloma, né? O oma é benigno, papilo vem de epitélio de revestimento, né? Então, papiloma é uma neoplasia benigna de um epitélio de revestimento. Fibroma, né? Tecido benigno, neoplasia benigna, de fibroblasto, de célula do tecido conjuntivo. Meningioma, benigna de meninges, né? Adenoma, adeno é glândula, então uma neoplasia benigna de tecido glandular, de epitélio glandular. Lipoma, né? Neoplasia benigna de lipócitos de gordura. Hemangioma, benigno de vaso sanguíneo, né? Leiomioma, ou simplesmente mioma, neoplasia benigna de músculo liso. Rabidomioma, né? Rábido significa músculo estriado, então neoplasia benigna de músculo estriado. E aí uma dessas classificações foge, é uma exceção. Eu pus aqui, ó, nevo.
Tá? Nevo é uma neoplasia benigna de melanócitos, de células que dão coloração à pele, né? Então, se você for para pensar, melanócito, melanoma, né? Oma é benigno de melanócito, mas não. O que aconteceu é que houve, né, esta denominação de neoplasia benigna de células melanocíticas, né, de melanócitos, é chamado de nevo. É uma exceção. Tá? Então, isso é uma exceção. Nevo é uma exceção, tá? Nevo é a nomenclatura de exceção para neoplasia benigna de um, né, melanócito, de um tecido melanocítico que a gente fala, que são os melanócitos. Né? Então, tudo que tiver oma é benigno. Se for maligno, aí o critério é um pouco diferente, né? Que critério diferente é esse? Então, olha, se for derivado de tecido epitelial, ele é chamado de carcinoma. Então, carcinoma é uma neoplasia maligna derivada de tecido epitelial. Ai, mas tem oma ali. Não, não tem oma, é carcinoma o nome, tá? Não é oma do quê? O que é carcino? Que tecido é esse? Não existe, né? Então, carcinoma é a denominação maligna de tecidos, né, de neoplasmas derivados de tecido epitelial. Se for derivado de outro tecido que não tecido epitelial, a gente acrescenta sarcoma, né, o sufixo sarcoma, como neoplasia maligna, né? Então, um osteosarcoma é maligno de tecido ósseo, condrosarcoma, maligno de tecido, né, cartilaginoso. Carcinoma, dependendo, né? Se quando eu tinha benigno era papiloma de epitélio, o maligno é carcinoma, né? Fibrosarcoma, meningosarcoma, melanoma, olha aí a exceção. Benigno é nevo e maligno é melanoma. Que deveria, se a gente for seguir a derivação de nome, né, deveria ser neoplasma benigno de melanócitos, mas melanoma é sempre maligno e é altamente agressivo. Né? Adenocarcinoma, né, então, é uma neoplasia maligna de glândula. Né? Adeno é glândula, carcinoma é epitélio, e a glândula é um epitélio glandular. Né? Então, é adenocarcinoma, é maligno. Né? Liposarcoma, maligno de gordura. Angiosarcoma, maligno de vasos sanguíneos. Né? Linfangiosarcoma, né? De vasos linfáticos. Linfa de linfático, angio é vaso, vasos linfáticos. Sarcoma de vaso linfático. Então, é neoplasia maligna de linfáticos. Liomiosarcoma, né? Falei para você que mio é músculo liso. Liomiosarcoma, ou leio, em alguns casos, leiomiosarcoma, é maligno de tecido ósseo, né? Músculo liso. E rabdomiosarcoma, neoplasia maligna de músculo estriado. Tá? Além do melanoma, eu tenho o linfoma. Linfoma é de linfócitos e é sempre maligno. Né? Linfoma é neoplasia maligna de linfócitos. E hepatoma, né? Hepatoma é uma outra também classificação diferente, que é neoplasia maligna de células hepáticas. Tá? Então, existem as exceções aí. Quer abrir alguma pergunta aí para esse negócio de classificação de nome? Pode perguntar. Não? Então, vou continuar, hein?
Aqui eu trouxe algumas imagens para vocês terem uma ideia. Olha aí. O que será isso aí, maligno ou benigno? Benigno, tá? Isso aí é uma pinta, é um paciente, essa criança, ela teve uma proliferação excessiva e apesar deste aspecto, né, desse aspecto diferente, é uma neoplasia benigna, né? Isso aí não vai infiltrar, não vai dar metástase, é uma neoplasia característica por hiperpigmentação da pele. Olha aqui uma neoplasia maligna, é de tecido ósseo, ó. Isso aqui é neoplasia maligna de tecido ósseo. Olha aí como expandiu, né? Como está grande tomando a perna toda. Olha aqui esse indivíduo, ó, uma neoplasia de palato, né? Isso aqui também é maligno, esse aspecto diferente aqui, ó. Esta área é diferente desta área, isso dá uma característica de malignidade. Neoplasia de pele, dá uma olhada, né? Isso aqui é altamente infiltrativo, né? Quando a gente olha uma neoplasia de pele que tem esta característica aqui, e aí a gente vai aprender isso na aula que vem, né? Então, são alguns aspectos que a gente consegue identificar, né? Que vai ser maligno. Olha isso aqui, ó. Né? Parece que tem duas cores aqui, ó. A borda é de uma cor e o centro é de outra. Isso aqui é extremamente agressivo. Olha esse aqui, ó. Olha esse aqui, né? Teve aí a face, né? Toda destruída por causa de neoplasia de pele, né? De tão agressivo que são essas neoplasias. Olha aqui, ó, melanomas. Tudo isso aqui que vocês estão vendo são melanomas, né? Então, ó, melanoma no espaço interdigital, né? Isso aqui é uma neoplasia maligna. Olha isso aqui, ó. Olha a diferença desta parte da neoplasia para esta parte aqui, ó. Essa aqui é alta, essa aqui é baixa. Olha este melanoma aqui nesse indivíduo, ó. Né? Tem aspecto diferente. Olha, em primeiro lugar, olha o tamanho disso, né? Em segundo lugar, eu tenho uma coloração aqui maior, depois eu tenho uma região mais elevada aqui no meio, isso indica malignidade, né? Ó, melanoma de unha, tá? Por quê? Porque a unha, ela é um anexo da pele, né? Então, ela também sofre a influência de células da pele, como do melanócito, tá? Tem gente que tem neoplasia, né, na parte colorida do olho, tá? Porque são células também derivadas de melanócitos, por isso que tem cor. Tá? Então, diversos aspectos aí. Tá? E esses neoplasmas, estas neoplasias, como se chama esse da unha? Melanoma. Tá? É um melanoma de unha que a gente chama. Tá? Ele tem, um melanoma. Não é aqueles riscos na unha, hein? Pelo amor de Deus, isso aí todo mundo, a maioria das pessoas tem. Não são essas estrias aqui, e sim esta coloração diferenciada aí, diferente na unha, tá? Isso é um melanoma, é esta coloração aqui. Não vai olhar, né, na sua unha e ver tudo isso a gente tem, né? Às vezes um enfraquecimento da unha que aparece essas estriações, não é isso que eu estou falando nesse lance da coloração, tá bom? Ufa! Ufa, você já estava preocupada, né? Essas estriações todos nós temos, dependendo, né, de estado nutricional, de estresse, essas coisas, né, alterações digestivas, isso acaba refletindo na unha, tá? Então, professor, diga, Thaís. Professor, dependendo do tamanho desse melanoma aí de unha, essa manchinha, dependendo do tamanho, é tudo melanoma? Naquela imagem, sim. Né? Nesta imagem aqui, o melanoma é esta parte que está corada, né? Que tem uma coloração diferente. Tá? Não vai confundir com aquele pessoal que tem fungo na mão, né, na unha, e que acaba escurecendo por causa de fungo. Não é isso, né, gente? Tem uma diferença muito grande aí,
tá? E não é qualquer manchinha na sim. unha que vai ser um melanoma. Ai, meu Deus, eu tenho uma manchinha, o professor Edson falou que eu vou morrer porque é um melanoma. Não é isso, tá? Esse caso é clássico aqui de um melanoma de unha, porque tem essa coloração aí, tá? Mas não é qualquer manchinha que aparece que é um melanoma. Calma, tá? Então vamos lá, né? E estas neoplasias malignas, elas têm a capacidade de invadir os tecidos. Então a invasão e a consequente metástase são características destas neoplasias malignas. Então o que acontece? A gente agora vai mudar um pouquinho a visão de um neoplasma, de uma célula cancerígena, e vai ver que ela realmente, quando ela consegue fazer metástase, é porque ela teve uma série de empecilhos para conseguir isso, tá? Então vamos lá, esta invasão é por força mecânica. Então eu tenho dentro de um tecido uma multiplicação, eu aumento, né, a quantidade de células dentro de um determinado tecido, e essas células elas vão forçar espaço dentro dessa célula, dentro desse tecido, né? Então imagina você estar dentro do ônibus, né, e começa a encher de gente, começa a encher de gente, encher de gente, encher de gente, né? Excede o limite, quer dizer, está dentro de uma região. Vai ter uma hora que vai começar a entrar nego por uma porta e sair pela outra, de tanta gente que tem dentro do ônibus, né? Então o que acontece? Existe uma força mecânica, né, que guia essa invasão, esse processo de metástase. As células elas se multiplicam desordenadamente por mitoses, às vezes muito rápidas. Então, o que vai acontecer? Essas células que estão se multiplicando, elas vão forçando a passagem nesse tecido, tá? E aí a gente chama isso de raiz no solo, né? Imagina você, né, tendo uma célula neoplásica, se comporta como uma raiz no solo. A raiz no solo, ela não desce e vai abrindo dentro do solo. As células neoplásicas fazem a mesma coisa. À medida que elas penetram no tecido, elas vão se espalhando, né, neste tecido para poder ganhar espaço dentro desse tecido, né? E isso é dado graças a um processo de coesão. O que é coesão? Elas crescem juntas, então elas estão coesas nesse crescimento, e mobilidade, né? Porque a célula neoplásica ela precisa se movimentar dentro desse tecido. Normalmente as células neoplásicas elas apresentam a capacidade de secretar colagenases, que são enzimas que digerem os tecidos. Tá? Então, ou são proteases ou são colagenases, que são enzimas que digerem o tecido, para que elas possam entrar nesse tecido, que elas possam penetrar nesse tecido. Tá? Então, olha só, ó, metástase, a definição de metástase, são implantes, quer dizer, quando a célula tumoral já conseguiu se implantar em um tecido, descontínuos em relação ao tumor primário, né? Então, por exemplo, se eu pegar uma peça, né, uma peça com neoplasia, e esta neoplasia ela pode ter tomado o tecido inteiro, tá? Mas se ela tiver origem ali, ela vai ser uma neoplasia primária. Ela nunca vai ser uma metástase. Então, imagina, né? Imagina uma neoplasia que começou no dedo e que se espalhou pela mão e pegou o braço. Isso não é metástase, isso é tumor primário, tá? Porque existe ligação entre essas células neoplásicas. Agora, metástase é quando eu tive uma neoplasia no dedo e eu acho células, por exemplo, no meu estômago, no meu pulmão, na minha próstata, no meu útero, no meu ovário, tá? Aí sim são metástases. Elas não têm relação física com o tumor primário, tá? Então você pode abrir um paciente e ele tem um fígado inteiro tomado por neoplasma de fígado,
tá? Por um hepatoma lá, que nem a gente viu, tá? Pode ser o fígado inteiro, mas ele tem uma neoplasia que não deu metástase, que não conseguiu ganhar os vasos sanguíneos, tá? Sempre a metástase, ela se dissemina, a gente usa esse termo, ela se dissemina através do sistema circulatório. Em alguns casos, durante uma cirurgia, tá? Pode acontecer de você estar retirando uma neoplasia maligna, um neoplasma maligno, e por um erro, um descuido do cirurgião, por exemplo, ele deixar cair sangue deste neoplasma que ele está retirando dentro do paciente. Neste sangue podem ter células neoplásicas. Então, imagina que ele está tirando um neoplasma do meu pulmão, imagina isso, né? Está tirando neoplasma do meu pulmão, e aí o cara dá uma bobeada na hora de retirar, ele deixa cair uma gota de sangue no meu intestino. Eu estou com a cavidade abdominal toda aberta, tá? Pode ocorrer de nesta gota de sangue ter células neoplásicas e essas células neoplásicas conseguirem, né, firmar metástase no meu intestino, tá? Isso não quer dizer que seja, né, por via sanguínea clássica, né, enquanto os órgãos estavam interligados via sistema circulatório, e sim por um erro, né, por um descuido do cirurgião. Órgãos muito próximos, você pode ter metástase por continuidade. Então, por exemplo, né, no útero com a vagina. Então, são contínuos, e aí eu tenho, né, solução de continuidade, metástase por solução de continuidade. O cara pode ter uma neoplasia na cavidade abdominal, um seroma que a gente chama, né, que é uma neoplasia de cavidade abdominal, e ela está ali em contato, essa serose está em contato com o rim e pode dar uma metástase por solução de continuidade, tá? Aqui tem uma imagem clássica do que acontece. Faltam 9 minutos, eu vou dar uma acelerada aqui, senão a gente não consegue terminar, tá? Depois dessa eu não volto mais, tá bom? São 10h16 já, então, tá? Eu vou terminar aqui agora. Então, ó, isso aqui é um exemplo de uma neoplasia maligna. Tá escrito aqui, ó, carcinoma. Tá? Então, carcinoma é uma neoplasia maligna de revestimento, de epitélio de revestimento. Tá? E aí o que acontece? Essas células começam a crescer, olha lá, né? Começam a se multiplicar e elas precisam, né, garantir a sobrevivência alcançando outros tecidos. Então, o que elas fazem? Elas, naquele movimento de coesão e mobilidade, elas começam a romper a lâmina basal. Então, a gente sabe que entre epitélio e conjuntivo existe a lâmina basal. Então, elas forçam a passagem, elas secretam colagenase, então elas afrouxam esta lâmina basal e eles conseguem passar através da lâmina basal. Chegou na lâmina basal, elas continuam secretando colagenase para poder caminhar no meio, né, desse tecido conjuntivo. Tá? E aí o que vem? Vem células de defesa do tecido conjuntivo. Né? Vem os macrófagos que tentam fagocitar, porém, o macrófago não vai conseguir fazer isso, porque essas células estão crescendo rapidamente e infiltrando no tecido. Tá? Até que essas células elas encontram ou um vaso linfático ou um vaso sanguíneo. Tá? E aí o que vai acontecer? Ela encontra o vaso sanguíneo, que é um cano, vamos imaginar isso como um cano. Ela tem que furar o cano para poder cair na corrente circulatória. Né? Então ela tem que destruir, ela tem que abrir espaço no músculo que reveste esse vaso sanguíneo, ela tem que destruir o colágeno da lâmina basal deste vaso sanguíneo, ela tem que passar através do endotélio, que são as células de revestimento desse vaso sanguíneo, para aí elas caírem na circulação. E aí o que acontece? Quando elas caem na circulação, elas se mantêm em pequenos grupos.
tá? Elas formam êmbolos de células neoplásicas. Por quê? Porque se ela estiver sozinha, é muito provável que ela seja destruída por um linfócito, por uma célula MK, por exemplo, tá? Por uma célula de defesa. Então, se ela tiver num grupo maior, fica mais difícil dela ser destruída, né? Algumas células neoplásicas, quando ganham a corrente circulatória e têm contato com esses linfócitos, elas acabam mimetizando o linfócito. Elas são capazes de se disfarçar em linfócitos para não serem atingidas por outros linfócitos na corrente circulatória, né? Elas mimetizam ser linfócitos. E aí elas estão lá na corrente circulatória, estão lá, né, no grupinho delas, e aí elas reconhecem o tecido no qual elas têm que metastasiar, tá? E aí o que elas têm que fazer? O sangue está levando elas embora, mas elas reconhecem que elas têm que parar. Então, elas aderem ao endotélio, elas se fixam do lado de dentro do vaso sanguíneo, se aderem ao endotélio, secretam colagenase para poder sair do vaso sanguíneo, de dentro do vaso sanguíneo. Aí ela chega num tecido onde, teoricamente, também vão haver células de defesa que vão tentar destruir essas células, por isso que elas nunca chegam sozinhas, né? Elas chegam em grupos, tá? E aí, neste tecido, que é onde ela vai metastasiar, ela ainda solta fatores, libera fatores para que haja proliferação de novos vasos sanguíneos. Por que isso? Porque se ela está num tecido e ela vai se multiplicar nesse tecido, ela precisa de nutriente, tá? E os nutrientes vêm de onde? Vêm dos vasos sanguíneos, tá? Então, elas promovem a angiogênese, a neovascularização nesse tecido. E aí sim, elas conseguem se fixar e começar a se reproduzir neste tecido, que é um tecido onde ela vai dar a metástase, tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho lá no material, lá no slide, passo a passo do que eu acabei de falar, né? Então, crescimento da célula humoral, adesão e invasão à membrana basal, passagem pela matriz extracelular, quer dizer, vai digerindo o colágeno e outras proteínas, entra dentro do vaso, faz o intravazamento, interação com as células linfóides, que são os linfócitos, formam um êmbolo de células tumorais, vão aderir à membrana basal do tecido onde elas têm que sair, do vaso sanguíneo onde elas têm que sair, vão fazer o extravasamento, vão fazer um depósito metastático, vão promover a angiogênese e vão crescer. Não é fácil para uma célula tumoral neoplásica fazer metástase. Tá? A hora que ela chega aqui, ó, nessa fase aqui no crescimento, ó, tem que bater palma para essa célula, tá? Porque ela passou por tudo isso que eu falei aqui, ó, né? Para conseguir se desligar de um neoplasma primário, de um tumor original, neoplasma, e conseguir fazer metástase, tá? Não é fácil isso para a célula neoplásica. Biologicamente falando, se a gente for olhar, mano, é de tirar o chapéu para essa célula. Porque conseguir sobreviver depois desse monte de, né, de intempéries que ela passa aí, macrófago tentando destruir, chega, bate com a cara no vaso sanguíneo, tenta penetrar no vaso sanguíneo, caio dentro do vaso sanguíneo, vem linfócito me destruir, eu escapo do linfócito, eu me disfarço no linfócito, eu descubro onde eu tenho que sair de dentro do vaso sanguíneo, tenho que furar o vaso de novo para poder sair. Chego no tecido, me falta nutriente, eu tenho que secretar uma substância que vai promover a neovascularização, e aí sim eu consigo metastasiar, eu consigo proliferar neste tecido. Não é fácil, não. Né? Células em condições normais não conseguem fazer o que uma célula neoplásica faz. Acabou os slides, vamos lá. Dúvidas? Vamos abrir. Tô com medo. Tá com medo? Você tem que ter respeito, não medo, né? Porra! É por isso que o pessoal diz
que qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa diferente, tem que ir no médico. O diagnóstico precoce é fundamental para isso. O professor, a partir do momento que tem a metástase, a gente sabe que conforme vai aparecendo a metástase, vai diminuindo as chances de cura, né? Uhum. Mas Quanto assim, mais metástases, pior o prognóstico, sim. assim, eu não tenho conhecimento, mas assim, tem casos de cura, mesmo o paciente, mesmo ele tendo tido metástase? Múltiplas metástases? Não, assim, metástase, assim, Não, sei. metástase sim, tá? Sim, a gente sabe, nego que... Ou então é assim, né? O cara luta a vida inteira contra as metástases. Aí vira Tá? paliativo. Vai tentar. Às vezes a metástase, é aquilo que eu digo, né? Depende do acompanhamento, né? Se o cara sabe o que ele está fazendo, se ele está com o médico sendo acompanhado, o médico vai fazer o possível para mapear essa metástase e logo no começo tentar combater a metástase, tá? Vai cair a conexão, falta menos de 1 minuto. A gente retoma essas dúvidas, quem tiver dúvida ainda, tá? A gente retoma na próxima aula. Antes de começar a aula, eu abro um espaço para